Então, eu sou a Maria Verônica, boa noite para quem está entrando agora. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 23 anos, sou loira, tenho cabelo curtinho, franjinha, e vou apresentar os palestrantes de agora, então, da mesa Psicologia e Ditadura Militar. O Rafael Alves Lima é professor doutor de História e Filosofia da Psicologia no Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP. Possui graduação em Psicologia, bacharelado em Psicologia e licenciatura em Psicologia pela USP e mestre e doutor em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é membro do Laboratório de Estudos de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise e editor associado da Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. O Gilberto Antônio Massude de Souza possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela mesma universidade e o doutor em Psicologia Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi professor substituto na UFMS, UERJ e UFGD, e atualmente é pós-doutorado na UERJ também. E o Lourenço Luciano Carneiro Filho possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente está cursando doutorado em Psicologia na Universidade Federal do Paraná. Ele é professor do Centro Universitário de Brusque, em Santa Catarina. Então, gostaria primeiramente de agradecer pela presença de vocês, ainda mais falando pela essa temática tão importante, tão notória, e passo a palavra para vocês. O tempo de fala são 25 minutos e depois vamos abrir para uma discussão e questionamentos. Palavra de vocês. Rafa, vamos fazer o seguinte, Gilberto. O Gilberto começa fazendo a contextualização, aí depois o Rafa, depois eu. Pode ser? Fechou. Ótimo. Vou contar aqui certinho o tempo para não correr o grave risco que sempre acontece de ultrapassar os limites do tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, queria agradecer, ao pessoal da organização do Congresso de Filosofia da Psicologia, o pessoal da UFPR, Fico bastante feliz de estar discutindo essa temática com os colegas, Não é a primeira vez que eu faço mesa com o Rafael, mas é a primeira que eu estou fazendo com o Lourenço e que, dentro de um evento recente, já mostrou um pouco do material que ele está trabalhando, Eu acho que cada vez mais a utilização de documentação nova que ainda não foi trabalhada para se discutir um pouco dos rumos da história da psicologia no Brasil durante a época da ditadura militar, mostra que a gente tem chegado dentro de um período em que a gente consegue fazer novas afirmações a partir da utilização de documentações que vieram a público há não muito tempo atrás. Relembro que dados e informações e documentações ficaram por muito tempo represadas, e com a saída dessas documentações, isso tem feito com que apareça uma nova onda de estudos dentro da historiografia da psicologia sobre o período. Isso faz com que antigos debates sejam reatualizados e novos debates com novas discussões sejam feitas com uma profundidade cada vez maior. Lembraria que o que não falta neste determinado momento da discussão da história da psicologia sobre a ditadura não são documentos, pelo contrário, é uma sistematização sobre esses documentos, Coisa que eu acabei fazendo um pouco no meu doutorado, Rafael fez a mesma coisa e que o Lourenço está fazendo nesse determinado momento, cada um dentro da sua área. E, ao mesmo tempo, o fato da gente ter, na mesa de hoje, pessoas que discutem a partir de diferentes posições teórico-metodológicas, mostra que determinados consensos que outra hora existiam dentro da história da psicologia podem não apenas ser refeitos, mas ter uma profundidade muito maior. Lourenço dentro da análise do comportamento, Rafael dentro da psicanálise e eu dentro do marxismo, ou seja, são discussões feitas a partir de diferentes referenciais teóricos, mas que conseguem, sem sombra de dúvidas, uma profundidade maior com a utilização de uma fonte primária que se tornou disponível. Isso significa que a gente tem que reconhecer que uma parte da história da psicologia durante o período foi parcamente analisada,
ainda que existam importantes e grandes trabalhos que foram feitos, né, mas que com nova documentação é possível, sem sombra de dúvidas, a gente entender melhor os caminhos que tiveram a psicologia dentro desse país. Dito isso, eu pensei em fazer mais ou menos uma introdução do que era a nossa psicologia antes da ditadura de 1964 e a maneira pelo qual a ditadura deixa a nossa psicologia. Eu acho que isso dá uma introdução genérica, ampla e geral, né, dentro da discussão, né, que os colegas aprofundarão dentro das suas temáticas, mas também dá uma dimensão do que significou o desenvolvimento da psicologia após o golpe de 64, né. Eu acho que é importante notar, eu vou falar alguns números agora e voltarei eles ao final, né, mas só para a gente ter mais ou menos ideia. Em 1964, no ano do golpe, né, existiam 49 psicólogos no Brasil atuando. Dentre eles, ainda alguns eram psicólogos estrangeiros, alguns poucos formados nos poucos cursos que existiam, e outros vindos de outras áreas que seriam reconhecidos. Em 1975, ou seja, ali no meio da ditadura, né, 11 anos depois e 10 anos antes de seu término oficial, a gente chega a primeira vez dentro da psicologia brasileira na escala de milhares de psicólogos formados. Ou seja, antes de 64 temos 49, não chega a uma centena, metade de uma centena. No meio da ditadura, a gente chega aos milhares. E a gente entender como o terreno da ditadura ajudou a impulsionar o desenvolvimento da nossa profissão, significa reconhecer um pouco das bases daquilo que foi necessário para a gente chegar naquilo que o atual Conselho Federal de Psicologia chama da maior psicologia do mundo, né? Como que a gente, num número de poucas dezenas em 64, nos transformamos primeiro em milhares durante a ditadura e depois nos tornamos os maiores números de psicólogos formados no mundo inteiro, né? Dito isso, né, sabemos que em 1964 nós tivemos um golpe militar no Brasil, mas antes de 1964 eu acho que a gente poderia levar em consideração alguns elementos que são interessantes. Não foi a primeira tentativa. Lembraria que o suicídio de Getúlio Vargas, em 54, ele deixa uma carta-testamento, em que ele já deixava mais ou menos claro que existiam interesses atentando contra interesses nacionais vindos do estrangeiro, né? Isso é bastante claro na carta-suicídio dele. Lembraria, por exemplo, né, que isso freia momentaneamente uma intervenção estrangeira. Lembraria que em 56, né, quando Juscelino Kubitschek vai assumir o seu posto, né, é preciso uma intervenção militar legalista para que ele consiga assumir o posto. E nesse mesmo ano a gente tem uma outra revolta de militares chamada a Revolta do Jacareacanga. Em 1959, 3 anos depois, a gente tem outra revolta de militares chamada a Revolta dos Aragarças. Em 1961, para assumir a presidência do país, João Goulart, ele só consegue através da chamada e bastante conhecida campanha da legalidade. A partir daí, essas frustradas tentativas de golpes militares, e veja que não foram poucas, mas elas conseguem uma articulação internacional bastante forte. E a partir de 1962, os Estados Unidos acabam elaborando o seu programa Aliança para o Progresso, em que ele começa a financiar determinados programas em estados federativos brasileiros, de modo a selecionar alguns expoentes da direita para desestabilizar o governo federal, fortalecendo alguns desses elementos que eram pró-Estados Unidos. E até que, em 1964, todo esse caldo de cultura de desestabilização que veio de uma década anterior consegue se fortalecer e efetivar, finalmente, um golpe de Estado com militares à frente e apoiado pelos Estados Unidos durante a retaguarda. A chamada Operação Brother Sun, né, foi aquilo que apareceu como garantia de que o governo dos militares seria atendido. E eu relembro isso para a gente ter ideia do que significa uma primeira tentativa de golpe de Estado, né? E obviamente que eu não estou falando isso à toa. Relembro a nossa tentativa de pouco tempo atrás e relembraria também que essa foi apenas uma tentativa, né? Após uma tentativa vem outras, até que sucessivamente essas tentativas frustradas podem vir a se tornar um governo militar aberto. Mas, quando em 64 os militares tomam o poder, alicerçado e com apoio das classes dominantes locais e com a retaguarda estadunidense, né, encontra uma psicologia no Brasil que ainda está num lento processo de institucionalização. Bastante conhecidos são alguns marcos, né? Lembraria que em 1962 a gente tem a chamada Lei 4.119, né, que é a lei que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil, e naquele mesmo ano a gente tem o parecer número 403,
de 1962, que é aquele que cria o currículo mínimo de psicologia dentro do Brasil. Ou seja, a partir de 62, estamos vendo um ascenso naquilo que se refere à institucionalização da psicologia no Brasil, mas ainda muito devagar. Ou seja, é a psicologia que se encontra no momento em que o golpe de 64 se efetiva literalmente. Mas as coisas continuam se desenvolvendo, a psicologia continua se desenvolvendo após o golpe de 64. Lembraria que em 1965 começam a sair as primeiras carteirinhas via Ministério da Educação e Cultura, o MEC, daqueles que são reconhecidos como os primeiros psicólogos no país com sua carteirinha. Bastante conhecida é que a primeira reconhecida é a Carolina Bori, que se tornaria aí uma personagem muito interessante dentro da história da psicologia no país, né? Lembraria também que após o golpe de 64, e ao mesmo tempo em que a psicologia está aprofundando sua institucionalização, né, surge dentro de todas as universidades, principalmente federais, uma série de crises que vai fazer com que a insatisfação de setores populares consiga cada vez mais alcançar os setores estudantis. Lembraria alguns casos que são interessantes, né? Bem conhecido a invasão dos militares na UNB, e aquilo que ficou conhecido após a invasão dos militares na UNB foi que aquele projeto da Universidade de Darcy Ribeiro finalmente acabou indo ladeira abaixo. Mas lá tinha alguns psicólogos, né? Eu imagino que talvez Lourenço comente isso em algum momento, espero não estar roubando parte daquilo que ele vai falar, mas é aquilo que vai acontecer. Os primeiros atingidos dentro da psicologia vão ser alguns elementos ligados à própria análise do comportamento. Estão presentes Rodolfo Aze, dentro da UNB, ele acaba saindo da UNB junto com um grupo de analistas do comportamento, estudantes de análise do comportamento, inclusive voltando para seus lugares de origem, né? Lembraria que Rodolfo Aze foi o primeiro tradutor do Ciência e Comportamento Humano de Skinner. Ou seja, começa a se atingir dentro da universidade alguns setores da psicologia. Mas continuam atingindo outros setores, e a limpeza institucional começa a se efetivar com cada vez maior profundidade. As crises vão aparecer, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais. Lembro que um daqueles que assinou o parecer do currículo mínimo, o parecer 403 do currículo mínimo de psicologia em 62, que era o professor de psicologia chamado Pedro Parafita Bessa, e logo em 68, em fim de 68, ele vai ser aposentado compulsoriamente da psicologia. E é muito interessante notar porque tem um inquérito policial militar sobre ele. E uma das acusações que pesa sobre ele é porque ele não quis reprimir os alunos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, e que, portanto, ele era quase como adepto, e essa expressão é utilizada no seu IPM, da educação persuasiva, né? Ou seja, o crime de Pedro Parafita Bessa era não permitir que os assuntos estudantis fossem resolvidos pela repressão. E aqui a gente já vai começando a ter mais ou menos uma ideia do que significou a ditadura para a psicologia. Para um, significou um impulso grande. Para outro, significou a interrupção da vida profissional, né? Mas as crises dentro das universidades vão chegando a momentos cada vez mais dramáticos. Lembraria que a própria USP, onde o Rafael hoje leciona e onde ele se formou, vai ser um dos centros onde as discussões sobre aqueles professores que se colocam em oposição à ditadura militar vai se dar. E, ao mesmo tempo, alguns professores colaboradores dentro da psicologia começam a denunciar seus próprios colegas, né? Isso para mostrar um pouco do clima daquilo que vai acontecendo. Lembraria também que, a partir de 1968, né, com agitação cada vez maior, esse ano acaba sendo um ano bastante longo dentro da história do Brasil. Em 68 é conhecido o Congresso de Ibiúna, em que vários estudantes acabam sendo detidos. Um punhado bastante grande de estudantes de psicologia acaba sendo fichado dentro da polícia após a interrupção do Congresso. E lembraria que, ao final desse ano, né, o famoso Ato Institucional número 5, o AI-5, ele é editado. Mas não apenas isso, né? Lembraria que, junto do AI-5, uma outra norma que seria relevante dentro do processo de institucionalização da psicologia vai ser assinada, que é a Lei da Reforma Universitária. E veja que a universidade brasileira estava em ebulição, com setores a favor da ditadura e setores contrários. Majoritariamente contrários eram aqueles estudantis, mas não apenas, né? E a Lei da Reforma Universitária ela é assinada por generais militares que, inclusive, assinaram o próprio AI-5. Então, existia o entendimento da ditadura à época que era preciso conjugar reformas dentro do Estado brasileiro,
entre elas a reforma universitária, com a retirada de seus opositores de dentro dela. Ao mesmo tempo em que se promovia essa reforma para tentar acalmar parte dos ânimos de setores insatisfeitos, por outro lado, aqueles setores mais radicais eram exatamente aqueles que eram retirados para fora das instituições brasileiras. E eu relembro isso porque, após a reforma universitária, se cria, até então, o terreno com o qual vão ser criado o maior número de cursos de psicologia até então na história do país. E veja que 68 é um ano crucial para a psicologia. Se criam mas tantos cursos de psicologia, principalmente aqueles em universidades particulares, o que significou uma privatização enorme do ensino dentro da política educacional brasileira, mas tem como consequência que um número maior de pessoas dentro do processo formativo de psicologia vai se dar com a entrada desses estudantes. Não por acaso, é essa política econômica dos militares, ou seja, da lei da reforma universitária, que torna possível uma inserção grande de estudantes que nos anos seguintes se tornariam aqueles que se tornariam psicólogos propriamente ditos, formados dentro da profissão. Não por acaso, nos anos seguintes à reforma universitária, ou seja, ela começa em 68 e seus frutos vão começar a se dar 5 anos depois, em alguns lugares demora um pouco mais a se efetivar a reforma universitária, é exatamente aí que a gente vai ver esse crescimento desproporcional de psicólogos formados. Esse impulso dado à psicologia pela ditadura vai se referir naqueles milhares de números que vão ser formados nos anos seguintes. Ou seja, se a psicologia antes da ditadura era de algumas dezenas, durante a ditadura ela vai se tornar de milhares, exatamente após a lei da reforma universitária. Mas lembraria também um outro elemento importante, que com um número grande de profissionais formados, é necessário também a construção de um edifício profissional na própria psicologia. Eu lembraria que desde 1966 tramitava no Congresso Nacional a lei para a criação do Conselho Federal de Psicologia. E analisando as centenas de páginas sobre as discussões dentro do Congresso Nacional da criação do CFP, é muito interessante que ele entra em 66. Um dos relatores do projeto de 1966, ele é cassado dentro do Congresso Nacional, porque em 68 você tem o ato institucional número 5. Ou seja, o relator da criação do Conselho Federal ele é retirado fora, porque o ato institucional número 5 ele depura novamente as instituições brasileiras. E não apenas isso, mas dentro das discussões, foi por uma questão de meros dias que a lei que criou o Conselho Federal de Psicologia, ela não é editada diretamente via decreto pelo presidente à época, né? Lembraria que com o ato institucional o Congresso Nacional ele fica fechado e a lei, o projeto de lei que criaria o Conselho Federal de Psicologia continuou sendo tramitado. E aparece dentro da discussão que ele quase foi assinado diretamente pelo presidente porque o interesse público era maior do que a abertura do Congresso Nacional. Mas isso não acontece, o Congresso é aberto novamente com uma depuração e com a utilização de elementos do partido da ditadura, que era o Arena na época, eles dão uma celeridade bastante grande. Mesmo porque um dos deputados à época do partido da ditadura, que era o Arena, era um daqueles que viria a ocupar o próprio Conselho Federal de Psicologia. E a partir daí, é bastante interessante que algumas ligações umbilicais entre setores da extrema-direita no Brasil começam a fazer ligação com setores da extrema-direita dentro da psicologia. De tal maneira que quando a lei que vai criar o Conselho Federal é efetivada em 1971, um jornal à época vai falar que era um presente de Médici, Emílio Garrastazu Médici, um ditador à época, aos psicólogos do Brasil, já que ele criava o Conselho Federal e os conselhos regionais. A primeira eleição do Conselho Federal vai se dar 2 anos após, em 1973, feita de uma forma fraudulenta, com lista de pessoas proibidas de participar do certame, porque eram vistas pelo órgão de fiscalização da ditadura, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, como elementos tidos à esquerda. Mas isso não impede a psicologia de se desenvolver, pelo contrário, esse impulso dado pela própria psicologia vai produzir frutos bastante grandes ainda durante o período. E prometendo não me alongar muito, né, eu lembraria de uma das atas de uma reunião do Conselho Federal de Psicologia que uma fonte
me deu e ainda não foi publicado em lugar nenhum. É bastante conhecido que a década de 70, dentro do Conselho Federal, teve uma relação bastante grande com a ditadura militar. Em uma das atas de uma das reuniões durante a década de 70, é feita, lida uma homenagem para que o Emílio Garrastazu Médici, esse que assinou a lei que criaria o Conselho Federal de Psicologia, fosse homenageado. Só que o Médici ele não poderia ir na sede do Conselho Federal de Psicologia porque ele estava doente. O que fazem os psicólogos dentro da ata dessa reunião? Eles tiram um grupo para ir na casa de Emílio Garrastazu Médici entregar essa homenagem. Bom, a homenagem a Médici é bastante conhecida dentro da história da psicologia brasileira. Mas o que tem de novo aí? As relações eram tão próximas que você tem uma porta aberta da casa de um general para um grupo de psicólogos adentrar e se relacionar com esse general. Eu acho que isso ajuda a gente a entender aquilo que significou algumas das relações da psicologia com a ditadura durante o período. Certamente, se por um lado existiram aqueles que colaboraram abertamente, existiram também aqueles que resistiram, né? Inúmeros foram aqueles que alguns pagaram com sua própria vida, entrando nas organizações revolucionárias de combate e resistência ao regime militar à época, e que, portanto, fizeram uma opção, inclusive dentro da própria luta armada, e que, portanto, firmaram a posição de que alguns psicólogos e estudantes lutariam abertamente contra a ditadura, ao mesmo tempo que outros seriam exatamente aqueles que veriam sua carreira florescer porque as instituições brasileiras conseguiram ser alargadas durante o período da ditadura e eles, como colaboradores que o foram, conseguiram ocupar determinados espaços propiciados por aqueles que estavam no poder. E, novamente, né, relembraria os números que eu disse no começo, né, que antes da ditadura, o número de psicólogos eram de 49, reconhecidos, inclusive, posteriormente. No meio da década de 70, esse número vai aos milhares. E eu relembro isso para lembrar que, em 1979, a gente tem um novo período que se abre dentro do Brasil. Primeiro, existe a chamada Lei da Anistia, né, em que os torturadores e assassinos do governo militar eles saem impunes, porque tudo aquilo que eles fizeram ia ser colocado para debaixo do tapete, mas, por outro lado, isso propicia que uma parte grande de pessoas que estavam no exílio volte ao Brasil, e com eles alguns que terminaram a psicologia fora do país, outros que haviam cursado psicologia fora do país regressam para cá. Isso faz com que esse contato entre aqueles que estavam fora do país e aqueles que se desenvolveram no país traga uma nova feição à psicologia que se desenvolveu dentro do período, fazendo com que, ao fim da década de 70 e começo da década de 80, toda essa face que outrora teve a nossa psicologia no país se reformulasse atendendo aos ditames da redemocratização, com todas as contradições que lhe foram inerentes e que continuaram existindo após a chamada Lei da Anistia. Lembro isso para dizer abertamente que dentro da nossa psicologia tivemos aqueles que colaboraram e aqueles que resistiram. Aqueles que colaboraram e resistiram dentro da psicanálise, aqueles que colaboraram e resistiram dentro da análise do comportamento e que conformaram aquilo que a gente conhece como o grosso da nossa profissão. Eu digo isso relembrando e saudando os dois colegas que vão falar depois, que são duas pessoas que têm empreendido estudos sérios sobre a temática e que eu estou aqui muito mais como curioso para saber o que vão falar do que propiciando alguma introdução bastante genérica sobre a psicologia. Agradeço o tempo aqui e estou à disposição. Muito obrigada, Gilberto. Vou passar a palavra para o próximo agora, acredito que seja o Rafael. Ok? Isso. Vamos lá. Isso daí. Obrigada, Rafael. Desculpa, Maria Verônica, que você falou? Não entendi? Depois a gente abre para as perguntas daí. Ah, tá ótimo. Tá bem. Bom, quero primeiro agradecer aqui pelo convite para estar aqui. Agradeço o Lourenço, Maria Verônica, enfim, todo mundo envolvido na organização desse encontro. Muito feliz de estar aqui de novo com o Gilberto. Quero ouvir também a fala do Lourenço. Saudar, né, enfim, também a oportunidade de falar num encontro de filosofia da psicologia, uma temática muito interessante. Desde maio desse ano me tornei professor
numa cadeira, né, no Departamento de Psicologia Experimental, que chama História e Filosofia da Psicologia. Hoje, mais cedo, eu estava falando com o Rodrigo Miranda, de Campo Grande. Hoje não, ontem. Falei, bom, estou inventando uma forma de articular, né, História e Filosofia da Psicologia, desde que eu entrei nessa cadeira. Me parece muito oportuno poder falar sobre a história da psicanálise na ditadura num evento de filosofia da psicologia. Acho que o evento, à sua maneira, também inventa uma articulação entre né, a historiografia e o regime dos conceitos propriamente dito, né? Eu também estou muito feliz de poder falar depois do Gilberto, sempre gosto de ouvi-lo falar. Vou pegar carona em alguns pontos que ele já trouxe, né? Saudando sobretudo isso que ele falou logo no começo, né? Que são as pesquisas que fazem uso de fontes primárias, né? Documentos, arquivos de época que hoje já estão disponíveis, né? Sobretudo digitalmente, mas não só, né? Eu mesmo trabalhei, Gilberto sei que também trabalhou com uma sede arquivística muito interessante para se fazer pesquisa sobre a ditadura, muito embora a natureza dos seus documentos seja, enfim, bastante sinistra, né? Que é o portal Memórias Reveladas, né? Sediado no site do Ministério da Justiça, enfim, mediante um cadastro simples e gratuito. Vocês, enfim, qualquer pessoa que esteja aqui assistindo pode fazer uma busca por termos, né? Por palavras-chave. Eles têm, enfim, os documentos digitalizados conseguem detectar as palavras ali, né? E vocês podem, enfim, se vocês fizerem algo simples como digitar a palavra psicologia, né? Dentro ali do mecanismo de busca do Memórias Reveladas, vocês vão ver, enfim, milhares de documentos aparecendo de qualidades muito heterogêneas, vamos dizer assim, né? Produzidos com finalidades também significativamente distintas entre si, mas, enfim, a massa documental que um portal como esse acumula é bastante expressiva, né? E ela imediatamente convoca para quem gosta de pesquisa, né, a se debruçar e se aventurar um pouco nesse universo, né? Isso valeria para psicologia, poderia ser a palavra-chave psicanálise, poderia ser análise do comportamento, behaviorismo, poderia ser, enfim, humanismo, existencialismo, né? O convite a interrogar essas categorias que de alguma maneira nomeiam o nosso campo, né? Com uma certa qualidade historiográfica, me parece um bom polo de ligação aí entre o fazer histórico, né, o fazer do historiador da psicologia, também com um certo regime aí das categorias, né, que definem a nossa área. Vou reforçar um pouco o que o Gilberto acabou de falar na conclusão dele, né? No caso específico da psicanálise, não difere desse cenário geral, né, de uma espécie de coexistência nos 21 anos de ditadura entre posições de colaboração, né, com um regime, seja do ponto de vista do fortalecimento dos discursos ideológicos, né, que justificavam a permanência de uma ditadura tão longa como foi, né? Sejam colaborações diretas, né, nos aparatos de repressão, nos aparatos de tortura. Vou falar um pouquinho sobre um caso escabroso, né, acontecido no Rio de Janeiro. Enfim, muitos talvez já tenham ouvido falar do caso Amilcar Lobo, né, vou falar disso um pouquinho mais adiante, né. Então, haviam colaborações no plano discursivo e ideológico, mas haviam colaborações do ponto de vista prático e institucional, né? Nos próprios centros de tortura, nos centros de inteligência, como havia, por exemplo, psicanalistas ligados que eram convidados, palestrantes convidados, né, em instituições de inteligência militar. Eu sempre costumo brincar que é estranho usar essas palavras tão próximas uma da outra, inteligência militar.
um grande think tank, vamos chamar assim, militar, que enfim, é uma herança dos anos 50, existe até hoje, a Escola Superior de Guerra, né, ligada ao Ministério da Defesa, autoproclamada a Sorbonne militar, né, convidava palestrantes, conferencistas, né, ligados à universidade, da sociedade civil, para, enfim, promover um conhecimento ali dentro. Eu trabalhei, por exemplo, na minha pesquisa com o caso da Noemi Rudolfer, Noemi da Silveira Rudolfer, um grande nome da história da psicologia da educação no Brasil, catedrática da USP, herdeira do Lourenço Filho, enfim, uma figura realmente muito importante, que no período militar foi convocada a dar palestras sobre adolescência e problemas sociais brasileiros dentro da Escola Superior de Guerra, né? E também havia as colaborações no plano mais institucional. O Gilberto falou um pouco da fundação do Conselho Federal de Psicologia no início dos anos 70, que contou com uma eminente psicanalista, uma figura realmente muito importante na história da psicanálise do Brasil, que é a Virginia Bicudo, dentro do seu quadro diretivo primeiro, né? Então, só dando alguns exemplos de que, né, houve, por um lado, colaborações diretas, né, nos mais diferentes níveis da história da ditadura brasileira, né, no caso da psicanálise, e, por outro lado, havia posições de resistência. Então, vou falar um pouco da resistência agora, vou pegar um caso emblemático, depois vou falar sobre outro caso emblemático que eu já anunciei, que é o caso Amilcar Lobo, no caso das colaborações, né? No caso das resistências, isso se dá por vários motivos, né? O caldeirão intelectual de uma certa esquerda freudiana nunca deixou de existir no Brasil, eu diria que desde os anos 50 até hoje, né? Claro que de uma maneira mais tímida e um pouco mais localizada em algumas poucas autorias, né? Sobretudo ligados à tradição reichiana, né, e um tanto ao que ficou conhecido como freudomarxismo, né, uma denominação um pouco genérica, um pouco excessivamente abrangente, mas que foi, enfim, um conjunto de autores muito díspares entre si, que tentou, de alguma maneira, articular, né, as perspectivas das leituras sociais do Freud com o marxismo, né. O Reich é tomado como um autor emblemático nesse campo, mas há outros, como Otto Fenikel, o grupo ali que teve na fundação da Policlínica de Berlim como um todo, e outros que vieram também de uma tradição vienense, né? Uma autora que tem uma importância crucial na história da psicanálise argentina, como Marie Langer, né? Também compõe um pouco esse cenário aí do freudomarxismo dos anos 30, início dos anos 40, né? Essa presença sempre foi muito forte, né, na psicanálise latino-americana, na Argentina nos anos 40, em definitivo, no Brasil um pouco mais timidamente, mas também marcou sua presença, né, e isso fez parte um pouco da formação de diversos autores, aí, de diversas lideranças intelectuais da psicanálise, um pouco antes da ditadura militar. Quero destacar uma figura da mais expressiva proeminência, que é o Hélio Pellegrino, né? Hélio Pellegrino é um médico psiquiatra formado em Minas Gerais, que se muda para o Rio de Janeiro para realizar sua formação psicanalítica junto ao grupo ali da medicina psicológica, né? Tem como sua primeira analista Iracy Doyle, uma grande, enfim, faleceu infelizmente muito cedo, né? Diretora do Instituto de Medicina Psicológica, uma figura muito interessante, tem uma formação com a psicanálise norte-americana, o grupo dos chamados culturalistas, Karen Horney, Eric Fromm, Harry Stack Sullivan, enfim, é um grupo interessante assim com quem ela se forma. Foi analista do Hélio Pellegrino, desde os anos 50 o Hélio Pellegrino realiza sua formação na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né, depois que ela morre. Ele passa a fazer uma análise, depois que a Iracy Doyle morre, ele passa a fazer uma análise com a Ana Katrin Kemper, né? Torna-se membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que mantém uma atividade como intelectual público,
né? Como colunista de jornal, como, enfim, como alguém que escrevia nos jornais e nas revistas da mídia impressa do final dos anos 50, começo dos anos 60, sobre os mais diferentes temas, né? Desde temas de costumes da cultura popular até temas propriamente políticos. Tem colunas ali do final dos anos 50, começo dos anos 60, sobretudo, né, em que o Hélio Pellegrino faz elogios rasgados à Revolução Cubana, fazendo balanços dos destinos da Revolução Russa, enfim, na primeira metade dos anos 60. Tudo isso para dizer que com o golpe de 64, né, e com a sistematização da vigilância, né, que foi se fortificando ali desde esse projeto do Golbery, que, digamos assim, inspira, né, esse grande monstro que foi o SNI durante a ditadura, a, enfim, vigiar, né, e procurar saber qual era cada passo daqueles que eles consideravam o inimigo interno. Hélio Pellegrino é vigiado desde o início do regime da ditadura, desde o golpe de 64. Nunca deixa de escrever suas colunas críticas ao regime. E mais do que isso, Hélio Pellegrino era um grande entusiasta do movimento estudantil carioca. Ele participa da passeata dos 100 mil, ele participa de uma série de iniciativas, né, do movimento estudantil carioca de contestação do regime, né? Acompanha os estudantes que estavam sendo presos pelos militares ali, sobretudo em 68, né? Chega, tem cenas, enfim, interessantíssimas dele peitando verdadeiramente, né, o governador biônico do Rio de Janeiro quando ele prende os estudantes da UFRJ em 68, e ele fala: você não pode fazer isso com os estudantes, eles são o futuro do Brasil. Quer dizer, as pessoas acompanham essa cena, né, porque ele vai peitar o governador numa sala de porta aberta. As pessoas do lado de fora viram ele fazendo isso, falando: o Hélio Pellegrino tá maluco, ele vai sair preso daqui. Mas isso dizia muito um pouco desse espírito, né, contestador do Hélio Pellegrino, que serve um pouco como inspiração para a esquerda psicanalítica brasileira, eu diria que até hoje, né? O Hélio Pellegrino acaba sendo preso imediatamente após o decreto do AI-5, né? Passa uma temporada um pouco mais retraído dessa situação pública, até que em 1972, 73, ele faz também ele fica preso alguns meses, né? 72, 73, ele volta à cena pública, volta a ocupar as colunas de jornais e revistas, sobretudo da chamada mídia alternativa, no jornal Opinião, às vezes participava de uma ou outra coisa no Pasquim, mas sobretudo no jornal Opinião. O Hélio Pellegrino começa a divulgar uma das iniciativas que eu acho mais interessantes assim da história da psicanálise no Brasil, que é a Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, um grupo de psicanalistas que inventa um jeito de ofertar tratamento psicanalítico ou gratuito ou a preços módicos, assim, dentro das condições de pagamento de cada pessoa que viesse a procurar aquele serviço, né? O Hélio Pellegrino, junto com um grupo muito interessante de psicanalistas cariocas, começa a fazer isso na primeira metade dos anos 70, e formando uma espécie de legado, né, para o que hoje a gente conhece como clínicas públicas de psicanálise no Brasil. O Hélio Pellegrino também, a partir dessa sua posição, né, como psicanalista, como um escritor, né, bastante reconhecido, né, dentro do campo da literatura brasileira, como psicanalista, como escritor e como intelectual público, faz valer o seu capital simbólico dessa posição para, né, colocar a psicanálise para discutir, né, as mazelas, as repressões e as violências que a ditadura militar impôs, né, no cenário nacional. Uma das suas participações mais fundamentais foi exatamente, né, passando agora para o lado das colaborações, nesse caso escabroso, quem não conhece é preciso conhecer, que é o caso Amilcar Lobo. Amilcar Lobo foi um médico carioca
que é convocado a prestar serviços militares como médico. É uma prática corrente, enfim, os médicos são convocados, né, a prestar o serviço militar como médicos, né, dentro dos quartéis, dos hospitais militares. Isso até hoje, né, mas nesse caso, Amilcar Lobo é designado a prestar serviço como médico dentro de um hospital militar, mas pouco tempo depois ele é deslocado para atuar na casa de tortura, né, no Rio de Janeiro, um espaço onde ele cumpria uma função abjeta, que era a de confirmar se a pessoa sob tortura aguentaria mais rodadas de tortura ou se era preciso interromper a tortura, né? Ele averiguava um pouco as condições vitais, né, daquele que estava sendo torturado para dizer pode continuar, a fim de extrair algum tipo de informação, de denúncia, né, daquela pessoa que estava sendo torturada, ou se era preciso interromper, porque afinal de contas a morte não é a finalidade última da tortura, né? O sujeito que morre não tem condições de delatar seus pares, de luta e por aí vai. Ele passa um conjunto longo de anos fazendo isso, né? 5 anos mais ou menos, talvez 6, né? Fazendo essa função. Ao mesmo tempo em que ele fazia isso, ele realizava a sua formação como psicanalista na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Formação psicanalítica que incluía análise pessoal, né, estudos, participava dos seminários teóricos e supervisão. Então ele fez, ao mesmo tempo que trabalhava como torturador, ele fazia a sua formação psicanalítica na SPRJ. Em um primeiro momento, isso se dá em 1973, esse caso é denunciado, né, por meio de uma nota de rodapé escrita à mão, né, no jornal Voz Operária, que era um jornal, nesse momento, clandestino, né, do Partido Comunista. É escrita uma nota de rodapé à mão nesse jornal. Esse jornal é enviado para a Argentina, cai nas mãos dessa que eu acabei de, inclusive, mencionar acidentalmente, talvez, ou não, da Marie Langer e do grupo que editava uma revista lá chamada Questionamos. Essa denúncia cai nas mãos da Marie Langer. Marie Langer encaminha essa denúncia para a sede londrina da Associação Psicanalítica Internacional, né, que devolve isso para o Brasil para, enfim, confirmação dos fatos. É verdade que existe, né, a nota de rodapé, está como um anexo da minha tese de doutorado. É verdade isso, que existe um psicanalista torturador chamado Amilcar Lobo, que reside no endereço tal, tem um consultório no endereço tal, era isso que estava escrito na nota. Em um primeiro momento, essa primeira metade dos anos 70, as instituições psicanalíticas realizam um verdadeiro abafo ao caso, né? Não, isso não é verdade, isso no fundo, é um movimento de oposição à psicanálise que está querendo desprestigiar Freud, etc., etc., tratam essa denúncia como se fosse uma crítica à psicanálise ou qualquer coisa que o valha, né? Abafa o caso, em um primeiro momento funcionou, né? Dentro dos corredores institucionais sabia-se, né, da participação do Amilcar Lobo dentro da tortura, mas não se podia falar sobre isso, né? Em um segundo momento, a gente já está em 1980, né, um pouco, né, digamos assim, imediatamente posterior à famigerada, contraditória e problemática lei da anistia de 79. Em 1980 acontece um simpósio sobre psicanálise política na PUC do Rio de Janeiro, né? A mesa de abertura conta com uma discussão sobre o baronato da psicanálise, os compromissos elitistas, né, que as sociedades psicanalíticas assumiam naquele momento da história, algo que, enfim, mudou um pouco, mas bem menos do que deveria quando a gente pensa hoje. Numa mesa que estava discutindo isso, aparece uma denúncia pública, uma pessoa da plateia levanta a mão no momento do debate e fala: eu tenho uma denúncia para fazer.
existe um psicanalista atuando no centro de tortura. O nome dele é Amilcar Lobo, eu posso confirmar isso, porque eu mesmo fui torturado por ele. O sujeito chama Rômulo Albuquerque. Na cena da tortura ele consegue ver o nome do Amilcar Lobo em um crachá que ele teria descuidadamente deixado em uma mesa. Essa denúncia aparece nessa forma, e quem está justamente presidindo essa mesa desse congresso é o Hélio Pellegrino, que já sabia da presença do Amilcar Lobo na tortura, mas em sendo uma denúncia pública, ele toma isso e fala, bom, isso daqui é uma denúncia da maior gravidade, é preciso levar isso para os jornais, é preciso que se saiba sobre isso, né? E o Hélio Pellegrino, junto com o Eduardo Mascarenhas e com uma certa nata ali da esquerda psicanalítica carioca, se encarregam um pouco de levar essa denúncia adiante, né? Escrevem no folhetim, na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, enfim, fazendo ecoar essa denúncia. Acontece uma coisa muito curiosa, que ao interrogarem Amilcar Lobo sobre essas denúncias, ele reage de um jeito que era, enfim, o oposto, né, da conduta militar diante dessas circunstâncias, que era, ele confirma a sua participação na tortura, né? Ele fala, não, é verdade, eu estava prestando serviços militares, com um argumento típico, digamos assim, né, de quem justifica a violência pela obediência, né? Eu estava apenas obedecendo ordens dos meus superiores, né? Não me reconheço como um torturador violento, eu era apenas um obediente, né? E ele tem uma justificativa que tem uma certa camada psicanalítica, ele fala, bom, isso se dá por uma espécie de conflito edípico mal resolvido, né? A minha formação na SPRJ foi interrompida em meados dos anos 70, quando a primeira denúncia apareceu. Isso me fez muito mal, eu nunca consegui lidar bem com esse sofrimento. Quer dizer, ele usa um pouco da gramática dos artefatos psicanalíticos para justificar a própria posição violenta na tortura, né? Ao mesmo tempo em que ele começa a abrir o bico, vamos chamar assim, né? Sobre casos de desaparecimentos, né, que não estavam sendo revelados até aquele momento, notadamente o caso do desaparecimento do deputado Rubens Paiva. O Carlos é um dos primeiros a revelar que o Rubens Paiva havia sido torturado, né, na mesma repartição em que ele trabalhava, e falou, eu não sei exatamente o que aconteceu com o corpo dele, mas eu sei que ele passou por lá. Então, Amilcar Lobo, nessa posição, é até difícil qualificar com alguma palavra, né, com aberrante me vem um pouco. Na falta de palavra melhor, vou com essa mesmo, né, nessa posição aberrante que ele assume, ele está ao mesmo tempo, né, como um pária dos militares, porque ele quebra o pacto de silêncio, né, de revisionismo, né, que os militares estão tentando forjar ali nas vésperas da abertura, né, de negação da tortura, né, o Orville, os militares formaram uma narrativa de um livro ao contrário, né, para negar a tortura, as mortes, os desaparecimentos, e o Amilcar Lobo está confirmando aquilo que os militares se esforçavam por negar. Então ele se torna um pária dentro dos militares, até porque ele era um civil, né? Ele entra nesse universo como médico para fazer algo que não tem nada a ver com medicina, diga-se de passagem. Tortura não é medicina. E ele se torna ao mesmo tempo um pária entre os psicanalistas, né? Com todas as denúncias. A psicanálise se mobiliza, né, em torno dessa calamidade, né? Para dizer e para se questionar, com isso eu vou um pouco fechando, quais são os compromissos éticos, políticos, que a psicanálise precisa afirmar e que são inegociáveis, dos quais a psicanálise não deve abrir mão, né? Quando a psicanálise faz concessões, começa a negociar
com a extrema-direita, com o fascismo, né, com a violência explícita, com os pactos antidemocráticos, né, que assolaram o Brasil nesses 21 anos de regime e nos assombram até hoje, né? Quando a psicanálise começa a fazer esse tipo de pacto, a gente está, no fundo, fazendo pacto com o pior, desconfigurando, deformando completamente esses compromissos éticos e políticos que fazem parte do fazer psicanalítico, né? Do regime de conceitos e das práticas psicanalíticas, né? O caso Amilcar Lobo, no fundo, né? Com isso eu fecho. O caso Amilcar Lobo, no fundo, nos lembra, né, de que isso que aconteceu anteontem, né, ontem, na nossa história, nos lembra dos perigos, né, para os quais devemos estar advertidos hoje e amanhã, né, ao mesmo tempo, do lado das resistências, pegando o Hélio Pellegrino como exemplo, né, nos lembram dos pactos que devem ser reforçados do ponto de vista ético e político da psicanálise no Brasil hoje, né. Tem certas... com certos setores da vida social não é possível negociar, não é possível ceder, é preciso combater, né? Nessa história que é ambivalente, que é bífida, né, e que tem de tudo um pouco das colaborações e das resistências nos seus mais diferentes gradientes, temos muito ainda a aprender. Então, o convite aí ao estudo com as fontes primárias, a historiografia e a filosofia da psicologia parecem convites certamente pertinentes para a gente encarar esse passado que, no caso do Brasil, infelizmente, segue sendo muito presente, né? É isso, obrigado pela atenção e quero ouvir o Lourenço. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rafael. Eu vou passar então a palavra para o Lourenço. Só um minutinho, pessoal. Ô, Maria, você pode colocar o meu slide na tela? Tem que por assim? Tá aparecendo? Sim. Tem uma Tela inteira. Perfeito. Deixa eu só... Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar todos os colaboradores aí, né, que fazem parte da organização do evento, né, do qual me incluo, mas que sem nós todos aí o evento não aconteceria, né? Então, queria parabenizar todos vocês. E parabenizar também aos colegas aí, né, pelas explanações aí bastante delicadas, né, bastante impactantes, eu diria, do Rafael e do Gilberto. Eu vou fazer uma apresentação diferente, como vocês estão vendo, né? Eu estou numa pesquisa inicial ainda sobre as questões do envolvimento aí da análise do comportamento e ditadura, e, e já respondendo um pouco das provocações do Gilberto com relação ao que ele coloca, né? Que claro que tem sempre aqueles que defendem a ditadura e aqueles que resistiram à ditadura, né? Isso em todas as abordagens. A gente trocou bastante ideias sobre isso, tem algumas polêmicas também dentro da análise do comportamento, né? Mas, no momento aqui, para essa apresentação, pode até parecer um pouco tendenciosa,
mas eu vou explicar o porquê. Ela, além de ser um início, né, uma pesquisa inicial, eu estou fazendo um recorte aqui apenas, né, daquilo que eu estou estudando no momento, porque são muitos documentos, são muitas fontes aí. Estou tentando entender ainda esses impactos que a ditadura causou na análise do comportamento, né? E se eu pegasse alguma outra coisa mais polêmica, pelo qual eu faço ideia do que o Gilberto estava colocando, eu faria, no momento, uma apresentação bastante superficial, né? Então, eu acho que isso exige um pouco mais de aprofundamento, entender melhor o que aconteceu, né? Enfim, então, a ideia é eu trabalhar aqui algumas questões, né, sobre análise do comportamento, pelo qual ela vem também sofrendo, né, de certa maneira. Isso há bastante tempo, né, com relação a alguns mitos, vamos dizer assim. Então, você passa, deixa eu ver aqui, tá, consegui. O mito e a realidade, né? Existe uma narrativa, então, acadêmica que associa a análise do comportamento a valores de direita, ao conservadorismo e até mesmo ao alinhamento com o regime militar brasileiro. Isso a gente encontra em vários textos acadêmicos, como que eu vou mostrar aqui, né? E é isso que vai estar justificando, então, a minha fala, né? Mostrando o lado contrário disso também. Mas claro que nesse primeiro momento é mostrar também onde que isso se encontra, né? Pelo menos algumas passagens aí sobre esse tipo de mito, vamos dizer assim, sobre análise do comportamento, que é um tipo de má compreensão que eu diria que seria mais um viés aí cognitivo do que qualquer outra coisa, uma vez que a análise do comportamento tem o Skinner como seu principal representante, né? E o Skinner, o norte-americano, e como sabemos, né, os Estados Unidos apoiou a ditadura militar, não só no Brasil, né? Então tem esse viés aí de que então a análise do comportamento, né, os analistas do comportamento poderiam estar então alinhado com o regime militar. Tem um texto já do Celso Pereira de Sá, na verdade é um trabalho, uma pesquisa que ele fez lá em 84, junto com os colaboradores, e que eu não vou tratar dessa pesquisa, como que ela ocorreu, né, enfim, mas tem alguns achados nela que é sobre concepções de estudantes lá no Rio de Janeiro, né, em relação à análise do comportamento. E ele traz alguns elementos interessantes aqui. No Rio de Janeiro, o status acadêmico do behaviorismo radical de Skinner é flagrantemente inferior ao alcançado por esse sistema psicológico em outros centros culturais do país. E aí a gente vê que a análise do comportamento, naquele momento, não parece ter chego nas universidades do Rio de Janeiro. Foi feito em várias universidades esse estudo, né, um estudo experimental, e ele consegue identificar que há, sim, uma certa má compreensão, né, da análise do comportamento nesses estudantes. Então, quando a gente vai falar das diásporas, mais para frente eu vou falar o que é isso, né, de como que a análise do comportamento ela se espalhou pelo Brasil, ela não chegou no Rio de Janeiro como chegou em outros estados, né? E outra passagem que ele também traz para a gente, verifique-se ainda nesta subcultura acadêmica uma ampla difusão de crença, da crença ingênua de que as formulações behavioristas radicais, por terem sido geradas a partir de resultados obtidos nos espaços experimentais restritos dos laboratórios de psicologia animal de universidades norte-americanas, estariam inerentemente incapacitadas para lidar com as complexidades da vida social humana. Aqui ele traz a questão mais particular ali da análise de comportamento em trabalhar com laboratórios, né, e com animais, mas não deixa também de evidenciar, né, que é uma psicologia aí norte-americana também, ok? E esse viés aí é encontrado, então, né, lá nas universidades do Rio de Janeiro. Não um viés, mas uma dificuldade de compreensão, né, ou má compreensão dessa abordagem. A gente tem um livro também bastante conhecido, inclusive no contexto aí de psicologia e ditadura militar, né, o livro Guardiões da Ordem, e a gente pode encontrar também uma passagem da Cecília Coimbra, né, no qual ela coloca, na graduação de psicologia, produz-se uma certa psicologia. Desde seu início, está impressa a marca da tradição positivista. Exemplos são a hegemonia do behaviorismo e de uma psicologia social que reproduz mecanicamente conceitos e técnicas
de estudo de inspiração norte-americana. É o domínio da psicologia experimental positivista com suas características de cientificidade, neutralidade, objetividade e tecnicismo. É uma passagem que há vários problemas aqui para a gente discutir, mas não é esse o ponto aqui, é só demonstrar que há na literatura acadêmica, né, várias passagens aí que demonstram um certo, vamos dizer, preconceito com relação à análise do comportamento, ou uma má compreensão. Em outro texto da Ana Paula Lima, já agora nos anos 2000, ela vai trazer o seguinte, um texto, inclusive, né, de uma faculdade de uma revista de pedagogia, estudos de pedagogia. Ela vai dizer que na década de 70 temos uma forte influência do behaviorismo, sobretudo em sua versão contemporânea, representada por Skinner e outros psicólogos americanos. Contextualizando essa afirmação, a década de 70 é fortemente marcada pelo regime e ditadura militar. A escola passa, então, a funcionar como um pequeno quartel, onde os comportamentos deverão ser modelados a partir das contingências de reforço. E aqui é uma frase bastante impactante, eu diria, né, que leva muitos estudantes ali à errônea ideia de que a análise do comportamento teria, então, esse tipo de compromisso, né, e que as escolas, então, durante a ditadura militar, funcionariam, então, com base na teoria do reforço de Skinner, né, como quartéis, pequenos quartéis, certo? Então, essa percepção, ela acaba, de certa maneira, ignorando aí a complexidade da história, né? Porque ela desconsidera a parcela de psicólogos e analistas do comportamento que sofreram perseguições políticas justamente por não se alinharem ao sistema opressivo. E aqui, mais uma vez, eu não estou generalizando todos os analistas do comportamento, ok? Mas uma grande parcela, pelo menos, sofreu, sim, perseguições, né? O que acaba colocando isso em xeque, de certa maneira, e é isso que eu vou estar querendo mostrar nesse momento aqui da apresentação. Então, essa apresentação visa expor alguns impactos que a comunidade analista do comportamento sofreu durante a ditadura militar, de modo a mitigar tais concepções enviesadas sobre esta abordagem, né? E aí, para contextualizar um pouco da história da análise do comportamento, e aqui eu trago uma primeira crítica, né? Um certo sentido de que textos de história da análise do comportamento no Brasil acabam desconsiderando aspectos do contexto social em que essa abordagem foi se institucionalizando, no sentido de que, por exemplo, a ditadura militar era o contexto social de sua institucionalização, ela aparece, sim, nesses textos, né, mas só de maneira transversal e não como um protagonista. E a minha ideia aqui é tentar dar uma certa voz, né, à ditadura, vamos dizer assim, para contar a história da análise do comportamento, como que ela ocorreu, né, e ver o que aconteceu a partir, então, dessa ótica. É claro que, como eu estou dizendo aqui, né, eu estou tratando nesse momento aqui da pesquisa apenas de um certo trecho, né, eu estou, então, vou trabalhar uma rota, vamos dizer assim, né, por onde alguns aí, psicólogos, analistas do comportamento passaram, tá? E não, isso, claro, né, por óbvio, acaba não esgotando, né, toda aí a possibilidade de pesquisa que ainda tem que ser feito. Então, na verdade, a análise do comportamento, ela chega no Brasil, não na ditadura propriamente, mas em 61, né, que é por meio do Fred Simmons Keller, que ministrou, então, o primeiro curso de análise experimental do comportamento na USP. Eu não vou tratar dessa contextualização, né, de como que foi feito, né, quem que enviou a carta, porque não faz parte aqui da proposta, é só uma contextualização bem rápida. O Keller ficou, então, em 61. Em 62, então, o Keller voltou para os Estados Unidos e quem assumiu esse curso na USP foi o John Gilmer Sherman. Ele, no caso, era colaborador do Keller lá nos Estados Unidos. E ele, então, assume, né, em 62 esse curso. A gente tem como figuras aí brasileiras, né, e bastante representativas da análise do comportamento,
São bastantes figuras aí, eu diria, mas eu quero destacar essas duas, e por uma simples razão, né, que vai ser explicado logo adiante. A gente tem a Carolina Bore, uma grande representante aí da análise de comportamento, né, bastante conhecida, pelo menos dentro da comunidade analista do comportamento, e que na época ela estava vinculada, então, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, e quando Keller estava dando esse curso, ela estava ali participando também desse curso, junto também com o Rodolfo Aze, que inclusive era colaborador do Keller nesses cursos. O Rodolfo Aze, como o próprio Gilberto falou, ele foi um dos tradutores aí da uma das principais obras aí do Skinner, né, que é o Ciência e Comportamento Humano. E também sofreu represálias aí dentro da ditadura, mas eu também não vou tratar dele no sentido desses impactos que ele sofreu, né? Aqui a ideia é mostrar essas quatro figuras, né, dois norte-americanos e dois brasileiros, que eu considero, pelo menos sob a minha ótica, nesse momento aqui de pesquisa, como os quatro pioneiros da análise do comportamento. É claro que tinha outras figuras também ali junto com a Carolina Bore, né, em Rio Claro, como o Pessotti, enfim, não vou citar outros nomes, e que são de bastante importância aí pelo processo de institucionalização da análise do comportamento no Brasil, né, mas essas quatro figuras são importantes porque também participaram do planejamento, né, do curso de psicologia lá na UNB em 64. Como o Gilberto mencionou aqui, o Darcy Ribeiro, ele, com essa nova proposta aí de universidade, acabou levando um convite para Carolina Bore, né, para que ela, então, organizasse ali o curso de psicologia da Universidade de Brasília. E, no caso, ela chamou ali o Rodolfo Aze, o Gilmer Sherman e o Keller, que já estava nos Estados Unidos, ainda estava lá, né, para estar participando disso. Esse convite foi feito, se eu não me engano, em 62 ainda, tá? Em 63, se eu não me engano, eles viajaram para os Estados Unidos, né, para estar conversando melhor sobre esse planejamento, visitaram instituições, compraram livros e já estavam se preparando, então, para o planejamento da UNB. Então, é por isso que eu considero essas quatro figuras aí como essenciais aí para a história da institucionalização da análise do comportamento no Brasil. E não desmerecendo outras figuras, tá? Que isso fique bem claro também, porque são figuras muito importantes. E aqui a ideia é a gente perguntar, né? A gente tem aí o curso de psicologia sendo iniciado em 64 e logo após temos o golpe militar, né? E será que havia, então, algum alinhamento político-ideológico? Será que a gente vai conseguir encontrar isso? Pelo menos na rota que eu vou traçar aqui, né? Eu acredito que não. Em outras rotas também eu diria que seria um pouco difícil encontrar também esse tipo de alinhamento. Não que todos os analistas do comportamento estivessem imunes, né? Vamos dizer assim, a esse tipo de ideologia. Não é esse o ponto. Mas o que a gente está encontrando, pelo menos na historiografia, né, na verdade é um tipo de perseguição não propriamente diretamente, né, a análise do comportamento, mas a docentes como um todo, né, as instituições de ensino superior como um todo, vamos dizer assim, e a análise do comportamento estava no seu início também e acabou sofrendo esses impactos. Então, em 9 de abril, a gente tem a primeira invasão de militares na UNB, né, onde professores foram presos, né, demitidos, enfim. Nesse momento, nenhum analista do comportamento, nenhum professor de análise do comportamento foi demitido. Mas em outubro de 65, a gente tem a segunda invasão, que seria então a grande crise que a gente considera dentro da própria história da UNB, né? Essa grande crise aí, ela se deu porque 15 15 professores foram demitidos sumariamente, e dentre eles estava ali o Rodolfo Aze, né? Um dos pioneiros ali da análise do comportamento, como eu estou considerando aqui, ok? Então, aqui eu tenho um documento que, que o reitor da universidade, ele enviou ali para o diretor executivo. Antigamente, o UNB era chamado de FUB, né? Fundação Universidade de Brasília, e que em 18 de 65, então, 18 de outubro de 65, a gente tem, então, alguns contratos ali sendo desligados. Eu não vou ler tudo aqui para não dar tempo, né? E aqui a gente encontra na lista, o número 10 aqui, o professor Rodolfo Aze.
né, dentro dessa lista. Ele foi, então, demitido, certo? Pelo Laerte Ramos, então, reitor que assumiu, então, a UNB, certo? E que após essa demissão, a gente tem, então, um quadro de... E aí os números, eu diria que não estão exatos, nem no livro aqui do Salmeron, né? A gente tem que averiguar isso melhor, eu diria, porque ele fala de mais de 200, né? No caso, 220 professores, e a gente encontra outros textos, outros materiais que vão falar de 180 professores. De qualquer forma, é um número grande, né? Do corpo docente ali da UNB, que acaba se exonerando de maneira voluntária, no caso ali, considerando essa indignação com os seus colegas, né, e de maneira a estar protestando também a essas arbitrariedades. Então, esse livro aqui é um livro bastante interessante, tá? Que conta essa história aí, pelo menos bastante detalhada, né, de 64 a 65, por um professor ali da UNB, que é o Roberto Salmeron. Então, essa grande crise da UNB, que seria, no caso, esse grande número de demissões voluntárias que ocorreu em decorrência das demissões sumárias, né, e arbitrárias, provocou o que a gente considera, dentro da comunidade da análise do comportamento, a primeira diáspora, né, da análise do comportamento no Brasil, que ocorreu em 65. Então, até o final da década de 60, a gente teve vários professores ali, então, do departamento de psicologia, não todos, né, mas que se demitiram de maneira voluntária, né, de maneira a estar acompanhando, então, esses colegas. E esses professores, então, que se demitiram, acabaram voltando para suas cidades, indo para outras cidades, né, entrando em outras universidades, de maneira que até o final da década de 60, então, a gente tinha cursos de introdução à análise do comportamento, em várias instituições pelo país. A gente teve na PUC de Campinas, na Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP e mais diversas outras, né, universidades. Então, esse momento aqui de dispersão, né, de analista do comportamento seria a primeira diáspora, então, ocorrido em 1965. E aqui como eu falei que até final da década de 60, a gente teve muitas instituições com curso de análise do comportamento, eu queria destacar uma figura que é pouco discutida dentro da história da análise do comportamento, né? E que no contexto da ditadura militar, ela sofreu grandes impactos, que é o Rodolfo Carbonari Santana. Em 1967, o embaixador norte-americano ele esteve na biblioteca da Universidade de Brasília, numa cerimônia comemorativa de doações de livros. Em 67, o professor Rodolfo, ele era ainda estudante de psicologia, e junto com outros tantos estudantes, participaram, então, desse coquetel que teve lá na Universidade de Brasília, certo? Acontece que tivemos muitos protestos pelos universitários, com cartazes dizendo para os Yankees saírem do Vietnã, né? Enfim. O que acontece é que nesse momento aí, tem um livro do Gurgel, ele narra isso muito bem, né? Ele foi estudante na época também. Eu esqueci o título do livro, mas ele narra e até acho que na reportagem desse jornal acaba narrando isso, que quando o embaixador terminou o seu discurso, eles se retiraram, mas os policiais não deixaram que nenhum estudante saísse. E aí entrou vários militares, né? E os estudantes foram espancados dentro desse coquetel, dentro desse evento. Aqui a gente tem a foto, né? Uma foto bastante, aliás, ela foi bastante divulgada de certa maneira, tá? Ela aparece até no livro do Gurgel, mas os nomes ali, pelo menos o nome do Rodolfo Santana não aparece. E tem uma reportagem do jornal lá de Vinhedo, depois a gente vai falar sobre isso, e aí a gente vai ver que isso faz sentido, né? O Rodolfo, então, Santana, estudante de psicologia, depois virou professor em análise do comportamento, né? Enfim, ele aparece nessa foto, então, abraçando ali, de maneira a estar ajudando o seu amigo
o Álvaro, que teria caído sobre um objeto cortante, né, um objeto de vidro, e machucado o olho e quase que ele perde a visão do olho. Essa reportagem sai no dia seguinte, no dia 21/4. E é interessante a gente ver, né, que nessa reportagem, né, eu não estou colocando ela na íntegra aqui, na íntegra sim, mas não a foto, né, dos escritos, porque está bem ruim. Então, a gente encontra ainda algumas coisas do tipo, né? A falta de autoridade do reitor Laerte Carvalho para com os estudantes foi outro ponto fraco, já que seu discurso só havia sido entrecortado de vaia. A polícia, com um destacamento de mais de 100 homens, invadiu o recinto, fechando a porta e espancando os presentes, seguindo-se depois o cordão dos presos. Então, na visão do repórter ali, né, o do jornalista, ainda não tinha sido uma ação com muita autoridade, certo? Alguns meses depois, em 25/7/67, a gente tem o 29º Congresso da UNE, que acontece numa pequena cidade chamada Valinhos, próximo também de uma cidade que se chama Vinhedo. Esse congresso aí, o 29º da UNE, ele é pouco discutido, pouco mencionado aí, né, dentro dos textos, né? Enfim. E o que acontece? Nesse congresso, o Rodolfo participou também. Foi um congresso em que os policiais ficaram sabendo dele só depois que o congresso acabou. Então, quando os policiais chegaram lá na fazenda, num sítio de religiosos, né, que cedeu ali o espaço para acontecer o congresso, né, não encontraram ninguém, só encontraram os padres. Só que o Rodolfo tinha familiares ali em Vinhedo e ele ficou por lá. E quando os policiais chegaram, ficaram sabendo que ele estava lá e tinha participado desse congresso. Então, segundo a reportagem aqui, apenas um participante do congresso foi detido, o Rodolfo Santana, conhecido como Fonfo na época. Estudante de Brasília, era de tradicional família de Vinhedo. Após o congresso, o vinhedense levou a delegação da capital federal para tomar uma sopa na casa dos pais. Eram cerca de 20 famintos. Não conseguiram passar sem serem notados na pacata cidade. A polícia logo ficou sabendo que Fonfo estava na cidade e foi em seu encalço. Fichado na polícia política por conta de um episódio em Brasília, que ganhara projeção nacional, que foi justamente aquele episódio, né, ocorrido há uns meses atrás, no coquetel do embaixador, ele foi então alvo, considerado prêmio pelos policiais. Então, eles pegaram o Rodolfo ali em Valinhos, né, em Vinhedo, na verdade, que é uma cidade vizinha, que era a cidade dos pais deles, e ele foi preso junto com alguns padres ali que moravam naquela fazenda onde ocorreu o Congresso da UNE. Aqui outro trecho interessante desse jornal. Esse jornal aqui, pessoal, é de 2017, tá? Mas esse evento foi tão notório na cidade que em 2007 fizeram uma reportagem com o Rodolfo e o irmão Miguel, como eu vou trazer depois aqui, né? E depois, em 2017, fizeram uma nova reportagem sobre esse evento aí, né? De maneira enfim, a evidenciar esse episódio que ocorreu e mexeu com a cidade. Então, aqui já o estudante Rodolfo Santana teve sua vida mudada por conta de sua atuação no movimento estudantil. Cursando psicologia na Universidade de Brasília, o vinhedense era companheiro de quarto de Ornestino Guimarães, um dos principais líderes dos estudantes, e que foi preso, torturado e morto pela repressão em 73. Fonfo acabou se exilando no México em 68, casando-se com sua namorada de Brasília e completando seu mestrado. Voltou ao Brasil em 71. Então, o que aconteceu? O Rodolfo ele foi preso, certo? Depois que ele saiu da prisão, ficou em torno de 10 dias preso, ao que parece, e ele estava no mestrado, ele iniciou o mestrado e, em conversa com os advogados, ficou sabendo que a polícia ainda estava atrás dele, justamente por conta daquela foto, né, daquele episódio de Brasília também, e também por ter participado do Congresso da UNE. Então, ele foi fazer o mestrado dele no México. Aqui eu tenho uma foto do Rodolfo e do irmão Miguel, né, que foi o último encontro dos dois que ocorreu em 2007, nessa reportagem que eu mencionei há poucos, tá?
mas o jornal que eu tenho em mãos aqui é de 2017, ok? É importante também mencionar, né, a importância aí dos textos biográficos, né, vamos dizer assim, e autobiográficos. E toda essa história do Rodolfo só foi possível, né, a gente evidenciar ela em função dessa coleção de livros, né, de 3 volumes, no caso, esse é o volume 2, que é a história da análise do comportamento no Brasil em autobiografias. E é, né, justamente nessas autobiografias da comunidade analista do comportamento que a gente evidencia, né, o quanto que eles foram impactados diretamente pela ditadura militar. Como eu disse, nos textos é contado de maneira transversal, nos textos acadêmicos e artigos, vamos dizer assim. Nas autobiografias, isso parece que é um pouco mais sintomático, né? E no caso do texto que eu estou utilizando, em maior parte aqui, é o da Heloísa Helena Nunes Santana, que foi companheira do Rodolfo, né? Ela também é analista do comportamento, né? E, enfim, e sobre o exílio no México, ela vai trazer o seguinte nessa autobiografia. Em função do processo que sofria e da forte repressão por parte do governo em todo o país, o advogado que cuidava de seu caso o aconselhou a não voltar. Ambos, então, né, a Heloísa e o Rodolfo, foram aceitos no programa de doutorado na Universidade Veracruzana. Mas logo no início, o doutorado foi cancelado. Então foram para a universidade, lá na República Dominicana, onde permaneceram até setembro de 71, quando voltaram para o Brasil após a confirmação do advogado quanto à possibilidade de retorno seguro. Inclusive, eles se casaram no México, né? É uma história bem interessante. Inclusive, eu queria agradecer a professora Heloísa, né? Porque eu consegui conversar com ela, me forneceu alguns materiais, né? Enfim, conversamos também por telefone e foi essencial para mim compreender um pouco mais aí dessa história. E aqui eu coloco um porém, porque quando ele volta em 71, mas eu encontro um documento, né, um memorando da Assessoria para Assuntos Especiais, que está direcionando, encaminhando, né, para a Diretoria de Assuntos Educacionais, é uma solicitação. Então, solicito a Vossa Senhoria se digne mandar fornecer os dados a seguir relacionados sobre o aluno Rodolfo Carbonari Santana. Acontece que esse memorando ele é de 72, então, não estava, de certa maneira, completamente seguro, né? Ele ainda estava sendo vigiado, vamos dizer assim, ok? Em 72, então, quando eles voltam, né, do México, a professora Heloísa, ela já era professora na UNB, certo? Ela tinha conseguido uma licença para fazer o doutorado foi cancelado, então ela voltou, depois de um tempo, para a Universidade de Brasília enquanto professora, ok? E a gente tem, em 72, novas intervenções ali arbitrárias. O vice-reitor em exercício, no caso, Tenente Fragata José Carlos Azevedo, teria contratado professores para o departamento de psicologia sem observar procedimentos regimentais e sem consultar o próprio departamento. O chefe do departamento de psicologia, Vivaldo de Oliveira Filho, foi substituído sumariamente. Os professores que recusavam-se a cumprir tarefas consideradas antiéticas impostas pela nova chefia eram submetidos a advertências formais fundamentadas na alegação de descumprimento de ordem superior. E mais um relato aqui da professora Heloísa Santana, naquele momento que ela estava vivendo na UNB. O ambiente no departamento era o pior possível. No mês de março, continua a professora Heloísa Helena, quando eu dava aulas no laboratório, recebia notícia de que já estava demitida havia 4 dias. Junto comigo foram demitidos mais 2 professores, a professora Dione de Rezende e o professor Vivaldo de Oliveira Reis Filho, aquele que era chefe do departamento, né? Tinha perdido, então, o cargo de coordenação e, enfim, foi demitido também. A justificativa oficial para as demissões era reformulações administrativas em processo na universidade. O que tem que ficar claro aqui, pessoal, é que essas demissões, eles não tinham direito ao contraditório, eles não tinham direito à defesa, simplesmente eram demitidos, ok? Então, esse é o momento aqui da segunda diáspora que a gente considera na análise do comportamento. E aqui também, considerando, né, um texto autobiográfico, no caso do professor Habib, José Antônio Damasio Habib, ele diz o seguinte: houve então um êxodo, que seria, no caso, a diáspora também, né? Nossos principais professores de análise experimental do comportamento
foram demitidos arbitrariamente. Eram os anos de chumbo. Eu estou citando a Bíblia aqui porque ele é importante também dentro dessa rota que eu estou discutindo aqui, nessa trajetória da análise do comportamento. E a professora Heloísa ainda, como se não bastasse a demissão de uma universidade, né, ela, como todo cidadão, tem que procurar outras formas de sobrevivência. Então, sabendo da nossa demissão, ela relata, né, uma escola particular da cidade nos convidou para trabalhar em seu curso de psicologia. Encaminhamos, então, nossos currículos para análise, mas dias depois fomos informados de que a escola não faria contratações para nossa área. Essa era a cassação branca, pela qual dificultavam a vida profissional dos demitidos da UNB. E aqui a gente entra, então, na Universidade de Londrina, Universidade Estadual de Londrina, a UEL, que, no caso, ela, ali nos anos 70, né, ela então começa a receber professores da Unicamp e também da UNB. No caso, José Carlos Fontes, José Baus, José Medeiros e Luiz de Oliveira e o Francisco Luiz Garcia, que vem da Unicamp, né, com formação em análise experimental do comportamento, dada aquela primeira diáspora, né, na Unicamp já tínhamos, então, professores de análise do comportamento, e também oriundos da UNB. No caso, a Johnny de Rezende, Vivaldo Oliveira Reis, a Heloísa Helena Santana, o Rodolfo, José Antônio Damasio Abib e a Érica Rubel. O José Damasio Abib se formou na UNB e logo foi contratado pela UEL também, ok? Logo que o Abib assumiu ali o cargo de professor, ele foi então convidado e foi eleito, né, como chefe do departamento de psicologia. E durante então a sua gestão, ele coordenou em conjunto, né, com colegas do departamento de outros departamentos do Centro de Ciências Biológicas, um projeto de participação comunitária envolvendo professores, alunos e membros da comunidade, com o objetivo de identificar problemas na área de saúde física e psicológica e desenvolver programas de intervenção com vistas a mitigá-los. Então a gente percebe que na UEL esses professores ali, eles vinham com uma proposta bastante sofisticada para a época, de certa maneira, né? Eu acho que meu tempo está esgotando aqui, pessoal. Eu vou então acelerar um pouco, tá? Enfim, só que houve uma mudança curricular. Eles estavam propondo uma mudança. Essa proposta curricular aí, essa mudança, no caso, era a partir de uma pesquisa sistematizada com parâmetros objetivos sobre as necessidades da comunidade em relação ao trabalho do psicólogo. Daí definir-se um perfil de profissional e estabelecer os objetivos do curso. A questão era que práticas da psicologia seriam relevantes para a população em geral e não somente para a elite. Então a gente vê aqui que o próprio Abib, ele como coordenador, né, junto com os analistas do comportamento e outros cursos também, eles tinham então uma pretensão de fazer um trabalho comunitário lá dentro da Universidade de Londrina. E a gente tem uma outra demissão ali, que é uma terceira diáspora, né? Que quando se muda ali o reitor, por um reitor, no caso, mais alinhado aos interesses dos militares, né? Ele acaba de maneira injusta e arbitrária, prepotente mesmo, primeiro o professor José Antônio Damasio Abib, demitindo, né? E pouco depois os professores Álvaro Sérgio Ribas Junqueira e Miriam de Moraes são também demitidos de maneira sumária. E aqui falando do projeto que foi considerado subversivo, né, no texto do Abib, de um texto autobiográfico, certo? E aqui a gente vê o expurgo da UEL, que é, como eu falei já, a terceira diáspora, né? Que são 3 professores que são demitidos de maneira sumária, e os de baixo aqui, eles foram demitidos de maneira voluntária, justamente em consideração pelos colegas. A gente tem, então, alguns professores que vão para o UFSCar, no caso o Abib, né? A Miriam de Moraes, que depois se casa com a Bibi, ela vai primeiro para Mogi das Cruzes, Piracicaba, trabalha em universidades nessas 2 cidades, e a gente tem um grupo de professores que vai para a UFO. No departamento da UFO, pessoal, a gente teve um outro caso ainda de demissões sumárias. Eu vou passar essa parte aqui, mas ali é um caso bastante conhecido, aliás, não é bastante conhecido, tá? Mas ele foi ganhando um pouco de notoriedade nos últimos anos. E no caso do departamento da UFO, esses professores chegaram lá por meio de concurso, né? Alguns analistas do comportamento e de outras áreas também, mas eles sofreram ali algumas perseguições, tá? No caso ali, deixa eu só achar o slide. A gente tem um evento que foi realizado pela Brapso
em 2018, que conta melhor essa história, tá? Do caso dos 8, que é bastante conhecida. E depois foi publicado, né, esse livro, esse material, né, em 2022, se eu não me engano, e o grupo dos 8 então, é formado pelos seguintes professores aqui, a Érica Rubio, José Baus, José Silva Pimentel, Luiz Leite Monteiro, a Maria de Fátima José Silva, Maurício Requião de Melo Silva, a professora Regina, a Sueli Terezinha. Eu coloquei de amarelo aqueles que são analistas do comportamento e esses de roxo, que são aqueles que têm capítulos escritos, né, que participaram desse evento da Abrapso, né, então tem textos escritos por eles, então eu acho bastante interessante. Esse inquérito foi tão brutal que eles eram chamados a responder se eram marxistas, leninistas, né? E usavam esse tipo de literatura, se eles usavam esse tipo de literatura e se pertenciam também a partidos marxistas. Esse inquérito, pessoal, ele aconteceu de maneira bastante arbitrária. Eu vou passar aqui, porque senão fica bastante extenso. Mas é interessante a gente saber que eles tiveram acesso a esse inquérito só 10 anos depois, tá? Também não tiveram direito a contraditório, né? E todas aquelas questões que a ditadura oferecia. Então, o referido grupo de professores se constitui numa verdadeira célula de subversão, a qual, gerando sucessivas crises no departamento, leva à desordem e anarquia. É um trecho aqui que se encontra também no capítulo que o professor Requião escreveu, que ele escreveu na íntegra, né, a conclusão desse inquérito, tá bom? E a conclusão, então, perante esses fatos aqui, pelo menos nessa rota, essa pequena parte aí de migração de analistas do comportamento, né, fica a pergunta, então, se é razoável considerar que havia um alinhamento político-ideológico entre análise do comportamento e a ditadura empresarial militar, né? Obrigado, desculpe por ter estendido, tá? Mas é isso. Oi, gente. Muito obrigada, Lourenço, pela fala final. Desculpa ter que acelerar já, mas foi muito, muito importante. E eu gostaria de agradecer vocês três pela fala, pela disponibilidade de vocês estarem aqui presentes no evento, principalmente por já estar tarde, e em especial pelo comprometimento de vocês com esse tema de pesquisa tão sensível e latente na história do Brasil. É notório o compromisso que vocês têm com a honestidade em tratar desse assunto e o afinco nessa construção desse período histórico, que nunca deve ser esquecido, e aqui em especial que debate com a psicologia, com a psicanálise, com a análise do comportamento e com a filosofia. E agora a gente pretendia abrir para perguntas. Não sei se vocês estão dispostos a ficar mais um pouco ou já querem finalizar. Tem 2 perguntas no chat. Vou ler para vocês, então. A primeira pergunta é para o Rafael. No caso da psicanálise na ditadura, muitos psicanalistas explicam a colaboração utilizando conceitos psicanalíticos. É viável fazer uma história psicanalítica da psicanálise? Respondo já. Puxa, é viável fazer uma história psicanalítica? Viável pode até ser, eu não sei se é desejável, vamos dizer assim. Tem tantos expedientes, né? Tantos expedientes teóricos, historiográficos, para se fazer história dos mais diferentes objetos e áreas psis. Vamos dizer assim, pensando filosofia da psicologia, né? É claro que alguns conceitos psicanalíticos têm um certo pendor, eles quase que se autoconvidam, né, para dentro de uma reflexão historiográfica. Eu lembro, por exemplo, de um autor como Dominique Lacapra, né, que vai estudar o testemunho, o Holocausto, a partir da categoria psicanalítica de trauma. Tem um livro dele chamado Writing History, Writing Trauma, não está publicado em português, que é incrível, quer dizer, ele não diria que ele faria uma história psicanalítica, né, mas ele recorre a conceitos psicanalíticos para pensar situações históricas que a gente poderia chamar de traumáticas. Né? Alguns conceitos eu acho que podem ser mais interessantes, estou pensando aqui no Lacapra,
Outros que às vezes são chamados, eu acho que numa linhagem mais de uma metáfora de baixa voltagem, assim, do tipo recalque, né? A história ficou recalcada, então é preciso retirar do recalque. Acho tudo meio. Recalque eu já acho um conceito um pouco mais estranho para pensar historiograficamente, porque não é que tem um inconsciente da história, não é que, sabe, quando a gente importa um conceito de outra área, né? O Vladimir Safatli falava isso, eu achava muito isso engraçado. Ele falava assim: importar um conceito é diferente de pedir o extremo oposto de pedir um empréstimo de banco. Quando você pede um empréstimo para o banco, você tem sempre menos do que você precisa. Quando você empresta um conceito de outra área, você tem sempre mais do que você precisa. Então, você traz o conceito para te ajudar a pensar, mas vem um entulho junto com ele, né? Então, o recalque me parece um conceito meio entulho. O trauma pode ser mais interessante. Mas, de toda forma, eu realmente não sei se seria desejável. Assim, uma história psicanalítica da psicanálise me parece muito em si mesmado, né? Usando recursos da própria psicanálise para historicizar. Eu não gosto muito desse ensimesmamento, não. Acho que a gente pode produzir histórias muito mais interessantes se valendo do aporte da história social, da história cultural, da história intelectual. Eu fiz um tanto disso na minha pesquisa. Mesmo nas mais tradicionais, história das ideias, história dos conceitos. História psicanalística me parece muito auto-umbilical, sabe? Prefiro não. Mas é isso. Obrigado pela pergunta. Estou reagindo aqui para pensar junto. Muito obrigada, Rafael. Vou passar para a próxima, que está aqui no chat. É uma pergunta para o Lourenço. Na UEL e outras, a análise do comportamento se instalou nas ciências biológicas. Isso tem mais a ver com o estatuto epistemológico da teoria ou o momento histórico da ditadura? Essa é uma boa pergunta, Ícaro. É uma pergunta, inclusive, eu já me fiz há vários anos atrás aí, só que eu ainda não consegui, né, ir atrás de como que ela, assim, como que ela foi instalada, vamos dizer assim, né, como que ela foi institucionalizada, no caso, por exemplo, da UEL, que está dentro do departamento de psicologia, de biologia, vamos dizer assim, está dentro dessa área, né, de biologia. E é uma pergunta que eu pretendo, sim, correr atrás para ver como é que se fez isso. Por questões epistemológicas, eu acredito que é bem tranquilo que ela esteja ali. Eu não vejo que algum problema, né? Mas ela não é só uma questão também de uma epistemologia da biologia, né? Ela é bastante transversada ali pelas questões de ciências humanas também, né? Enfim, então é uma pergunta que cabe sim perguntar qual que foi então os motivos, né? Os interesses ali que no caso da UEL, por exemplo, e algumas outras também, né? Ela foi instituída dentro das ciências biológicas. Mas, por enquanto, desculpa, eu não tenho essa resposta. Obrigada, Lourenço. E gostaria de abrir para mais uma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se os monitores que estão aqui presentes também quiserem fazer alguma questão, fiquem à vontade para fechar o evento, o dia do evento. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Eu sou a Carol, eu sou da monitoria aqui do evento e eu queria fazer uma pergunta bem breve para o Gilberto. Queria parabenizar vocês pelas falas muito ricas. E Gilberto, você mencionou que durante a ditadura a psicologia ela cresceu, junto com a expansão do ensino privado e que esse boom assim, da psicologia nesse momento esteve associado a essa necessidade de formar indivíduos para formar indivíduos disciplinados, adaptar as pessoas ao regime, né, de acordo com a ditadura, com os valores daquele tempo. E eu não sei se é uma percepção tua, mas eu sinto que hoje em dia tem tido um segundo boom dessa expansão da psicologia, da formação de novos psicólogos, e eu tenho percebido também como isso também tem sido usado como uma forma de transmissão de valores da época, desse momento histórico que a gente tem vivido, sobretudo com a ascensão do neoliberalismo, da extrema-direita. Então, eu queria te ouvir
e saber se faz sentido para você, se a gente pode fazer um paralelo entre esses dois momentos históricos, assim, entre esses dois momentos de boom e supervalorização da psicologia. Nossa, é uma pergunta bem difícil também. Mas vamos lá. Eu acho que são tempos diferentes com objetivos diferentes. Eu acho que naquele momento da ditadura, essa tese de que a psicologia era favorável no sentido de criariam indivíduos disciplinados, fechados dentro de uma certa interioridade, etc. e tal, né, foi algo bastante utilizado dentro da discussão, principalmente da própria Cecília Coimbra, né? Eu acho que, assim, olhando com espaçamento de tempo maior, eu acho que isso, ainda que seja uma das características do tempo, não explica completamente, né? Então, eu caracterizaria, por exemplo, a psicologia durante aquele momento e talvez esse primeiro boom de criação de cursos de psicologia, né? Que é a maneira pelo qual ficou, inclusive, conhecido dentro da historiografia da psicologia, né? Esse período, né? O primeiro boom de criação dos cursos, né? Muito mais por uma ampla divisão social do trabalho, né? A gente tem isso dentro do capitalismo, uma divisão intelectual bastante grande num período em que é preciso modernizar, digamos assim, parte da estrutura social do país. E junto com várias outras profissões, né, você vai ver um incremento cada vez maior após a reforma universitária, né? A psicologia é uma delas, junto com várias outras, né? Então, eu acho que talvez eu relativizaria talvez a essa ideia de que a psicologia seria uma profissão completamente adequada à ordem pelas suas características inerentes, talvez. Que é quase como a explicação que ela dá em determinado momento em que essa interioridade seria completamente justificadora do seu próprio desenvolvimento. Eu acho que ainda tem algumas mediações que são tão importantes quanto isso, né? Diria isso, primeiro, considerando a importância fundamental da obra de Cecília Coimbra, isso é inquestionável de determinada maneira, é a obra que impulsionou os estudos da ditadura, mas também reconhecendo historicamente alguns determinados limites que eu acho importante, né? E digo isso porque eu acho que as explicações da maneira pela qual a própria psicologia se desenvolveu ali não são talvez tão diferentes do que quaisquer outras profissões, estão muito mais atreladas ali a uma reforma política universitária em 1968 do que outras características que seriam inerentes à própria profissão. Eu acho que isso mudaria, por exemplo, um pouco da própria centralidade da análise com relação à psicologia, né? Então, assim, a psicologia se serviu disso porque um monte de profissão se serviu disso num processo de modernização proporcionada pela ditadura naquele determinado momento. Estava ali, junto com outros, junto com a sociologia, com a antropologia, junto com medicina, junto com vários outros cursos que foram criados naquele momento e junto com a privatização dos cursos, né? Não tem uma característica especial da psicologia que faz ela ideologicamente ser atraída ou ser reprimida ou com relação à ditadura. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Relativizar essa primeira afirmação, né, de que ela contém em si alguma dessas características, né? E o segundo, que talvez a comparação com o momento atual, eu tomaria também alguns outros cuidados, porque existe uma distância bastante grande naquilo que se refere à caracterização daquele momento, ao mesmo tempo em que a gente tem cada vez mais uma política econômica de se formar profissionais com educação superior e, novamente, chamaria atenção para as políticas educacionais, que isso explica muito mais o desenvolvimento da psicologia do que talvez o neoliberalismo de forma abstrata, assim, né? Eu acho que se a gente for centralizar muito mais em algumas reformas políticas, principalmente ProUni e ReUni, se explicaria um boom maior de curso de psicologia num período específico da nossa história, que criaria mais cursos de psicologia, inclusive dentro da educação privada, do que qualquer outro motivo de que isso se ajustaria às características do período que a gente vive. Fato é que a gente tem uma divisão tão grande do trabalho intelectual e que faz com que a gente precise encaixar essas pessoas para conseguir diploma em algum lugar. A psicologia, junto com vários outros profissionais, encontra esse espaço no momento, novamente, que você tem dinheiro público financiando a expansão de cursos, né? Então, acho que iria por aí para tentar fazer uma análise do que justamente colocar as próprias características inerentes e essenciais da psicologia para caracterizar. Eu acho que talvez
Não responda completamente sua pergunta, Caroline, mas eu acho que talvez o Rafael e o Lourenço também ajudem a pensar isso, de alguma forma, né? E é uma pergunta difícil de se colocar. Nunca tinha parado para pensar profundamente, assim. Se quiserem complementar também, ou não, fiquem à vontade. Bom, então a gente finaliza. Hoje não queremos tomar mais o tempo de vocês, já passou um pouquinho. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e convidar para quem está aqui vendo e vocês também para continuarem no evento amanhã, começa 12h40, e fica o convite também para as próximas edições, vocês continuarem participando, seria muito rico, muito importante ter vocês novamente. Boa noite. Agradeço aí também pela possibilidade de participar na mesa aí com esses feras. Obrigado, Maria, também. Boa noite aí a todos. Tamo junto, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau.